Bom, o que que é, sempre a pergunta que fazem, né? O que que é o Fiber Lift? Vamos lá. O Fiber Lift é um mix, né, um blend de 5 fibras. Então, quais são as fibras? A gente tem inulina, fibra da aveia, goma-guá, fós e fibra da cássia. Basicamente, ele é composto de 75% de fibras solúveis e 25% de fibras insolúveis. E é interessante quando a gente vê um mix de fibras, porque quando a gente olha as recomendações de consumo de fibras, o ideal é que se consuma em torno de 20 a 30 gramas de fibras. E quando você vai para a estatística da população, apenas 9% da população ocidental consome essa recomendação entre 20 e 30 gramas. Ou seja, nós estamos dizendo que 91% da população não atinge a necessidade ideal no consumo de fibras. Quando a gente fala de fibra, ou quando a maioria das pessoas acaba pensando em fibras, o único raciocínio que vem à mente, ou a grande parte das pessoas pensam isso, eu vou consumir fibras para ter um reflexo gastrointestinal, para que se tenha uma evacuação satisfatória. Só que fibra é muito mais do que isso no intestino. Quando a gente olha a ação das fibras no intestino, o primeiro ponto é essas fibras sendo fermentadas por bactérias. Aí nós vamos falar das bactérias imunomoduladoras, das bactérias positivas, que nós chamamos então de probióticos. Quando você tem a fermentação dessas fibras por meio dessas bactérias, você modifica o pH intestinal. Essa modificação melhora a absorção de nutrientes. Você tem a formação, a gente diz o efeito barreira, ou seja, o mecanismo de proteção no intestino também ele é consolidado uma vez que você tenha a ingestão correta de fibras. A gente sabe que a síntese de neurotransmissores também está intimamente ligada à função intestinal. Eu tenho certeza que em algum momento já se ouviu falar de que o intestino é o nosso segundo cérebro. Existe uma série de estudos correlacionando a saúde intestinal à saúde cognitiva. Quando a gente pensa no tratamento clínico, por exemplo, quando a gente fala de diabetes, saúde cardiovascular, tudo isso é impactado ou gera uma resposta positiva no tratamento clínico quando você tem uma saúde intestinal. Então, o consumo adequado de fibras, a gente fala dentro daquela proporção, e aí se você não atinge, acaba tendo que partir para uma suplementação de fibras, a ideia vai muito além do que simplesmente pensar no mecanismo de evacuação. E sim, na verdade, a gente está pensando na saúde clínica como um todo, que vai desde a saúde metabólica até a saúde cognitiva. Bom, e por que escolher então o Fiber Lift como a opção de mix de fibras? Primeiro aspecto, a sua composição em relação à proporção. 25% fibras insolúveis e 75% fibras solúveis. O segundo aspecto é a composição ou tamanho da cadeia de cada fibra. O que significa isso? Quando a gente fala que uma fibra tem uma cadeia longa, é uma fibra que vai ter uma fermentação mais lenta. Se a gente fala que a fibra tem a cadeia mais curta, ela vai ter uma fermentação mais rápida. Então, por exemplo, fós. Fós é uma fibra que está presente no fiber, que ela tem uma cadeia mais curta. É uma fibra que tem uma fermentação mais rápida. E aí esse processo pode gerar desconforto, muitas vezes, em algumas pessoas, como distensão abdominal, gases. E por isso que o fós, nessa composição, é usado numa pequena quantidade. Por outro lado, você tem a inulina, que é uma fibra que tem uma cadeia longa, e nessa cadeia mais longa, o processo fermentativo é mais lento. Um dado interessante é que quando você compõe um mix de fibras com várias fibras, com cadeias diferentes, essas fibras vão ser fermentadas em porções diferentes no intestino. Então você vai ter um processo fermentativo, por meio das bactérias, nós vamos chamar de imunomoduladoras, ou as boas bactérias, em diversas porções do intestino. Então, exatamente por essa ideia do produto ter
diversas fibras, no caso 5, com cadeias ou tamanhos diferentes, favorece então essa fermentação em diversos pontos do intestino e, claro, levando aí uma resposta, uma eficiência maior nesse processo fermentativo e no tratamento clínico, seja para o intestino ou mesmo para as desordens metabólicas. Uma coisa que é interessante a gente salientar é como consumir o fiber, quem deve consumir e quando, né? Bom, primeiro a gente tem que relembrar o consumo de fibras, a necessidade de fibras que um adulto tem. Então, acima de 14 anos, já entra na recomendação de adulto, que é em torno de 20 a 30 gramas de fibras por dia. Quando a gente fala de crianças de 1 a 3 anos, a recomendação é em torno de 14 gramas. Quando a gente fala de crianças de 4 a 8 anos, isso vai ficar em torno aí de 16 a 18 gramas. Então, claro que crianças e adultos, desde que você respeite essa concentração, podem consumir, uma vez que um scoop, uma medida do fiber, te dá aí 4,5 gramas. Outra pergunta que vale a pena a gente responder é em relação às gestantes. Claro, gestantes pode consumir sem problema algum dentro da recomendação de adulto, até porque o produto não tem açúcar, não tem aroma e não tem corante. Então fica totalmente viável para a gestante consumir. E como que você pode consumir? Eu digo assim, da melhor forma que te apetecer, vamos colocar dessa forma. Ou seja, você pode colocar no suco, sem problema algum. Você pode colocar mesmo numa refeição, até para controlar a carga glicêmica da refeição, ou de forma aleatória em algum momento do dia. Então a gente sempre fala, o consumo do fiber é um consumo a gosto, de forma que fique prático no seu dia a dia.